Começa mais uma edição do Porta Estreita, o podcast semanal com temas bíblicos que ajudará você no aperfeiçoamento da vida cristã. Assine o Porta Estreita no iTunes, Google Podcast, Spotify e nas principais plataformas. Olá, eu sou o pastor Alberto Júnior, está começando mais um episódio do Porta Estreita e que bom ter você aqui conosco para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Nós estamos estudando essa semana a primeira lição desse trimestre, que tem como tema geral Missão de Deus, Minha Missão. E o título da lição dessa semana, A Missão de Deus nos Alcança, parte 1. O verso para memorizar está em Gênesis capítulo 3, no verso 19. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? A lição ela vem trabalhando alguns aspectos muito importantes relacionados à questão da missão. E a ênfase é que a missão ela é de Deus. E Deus ele nos dá a oportunidade, o privilégio de poder nos envolver nesta missão. Então Deus ele criou todas as coisas perfeitas. Deus deu uma ordem para Adão e Eva para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, eles iriam morrer. O ser humano desobedeceu. E qual foi a consequência de tudo isso? Adão e Eva eles se esconderam de Deus porque se sentiram envergonhados e tiveram medo. E agora o verso para memorizar diz que Deus ele procura Adão e Eva e pergunta: onde você está? Então a missão de Deus ela é anunciada, né? Deus ele reage ao pecado, ele reage diante dessa situação em que Adão e Eva se encontravam. Então desde o início o relacionamento de Deus com a humanidade ele é baseado no amor. O amor nós sabemos que ele é um atributo divino e que Deus ele compartilhou conosco este amor. Esse amor ele deve ser oferecido de forma voluntária e ele também manifesta-se na obediência às leis divinas. Assim, a desobediência de Adão e Eva perturbou o nosso relacionamento com Deus. Adão e Eva eles foram criados perfeitos e eles deveriam obedecer a Deus, obedecer à vontade do Senhor, mas eles desobedeceram. E Deus agora, ele vai em busca do ser humano. Deus, ele se recusou a se afastar de nós. Deus, ele poderia simplesmente ter abandonado Adão e Eva, poderia ter deixado que o ser humano arcasse sozinho com as consequências. Mas Deus, ele se aproxima de Adão e Eva com algumas perguntas instigantes. Deus os encorajou a reconhecer o erro. E esse daqui é um grande desafio, né? Porque quantas vezes na nossa vida nós erramos, nós falhamos e temos dificuldades para reconhecer os nossos próprios erros. Então, Deus imediatamente lhes apresentou a sua missão redentora, dizendo: olha, vocês não estão sozinhos. Deus ele não abandonou Adão e Eva, deixando eles ali numa situação sem saída, né? Mas Deus ele procura Adão e Eva e ele se coloca de certa forma para poder ajudar, para poder resolver o problema que os nossos primeiros pais eles ocasionaram. Então essa missão de Deus é uma missão ativa. Deus ele está trabalhando em prol da salvação dos seres humanos. Deus ele esteve também conosco no passado, né? A gente, quando estuda a Bíblia, a gente percebe aqui várias ocasiões em que o próprio Deus ele desceu para ver os homens, né? E aí a gente tem o exemplo de Abraão, Isaac, Jacó, José
e também o exemplo com o povo de Israel. Deus ele vivia no santuário, mas através de símbolos. E isso foi apenas parte da missão que antecipou o cumprimento final. Então Deus, ele habitou conosco. A estratégia missionária de Deus estava avançando e chegou a hora de se tornar um homem e cumprir a promessa dada lá no Jardim do Éden, quando Deus ele se encarnou, Quando Deus se apresentou como Emanuel, Deus conosco. O seu amor e desejo de estar conosco materializou-se em Jesus, plenamente humano e plenamente divino. E na cruz, a missão de Deus atingiu o seu clímax. Agora, o reencontro de Deus com a humanidade já é possível novamente, através de Cristo Jesus. Mas a missão ainda não tinha terminado. Por quê? Porque Deus está conosco hoje também, nos nossos dias. Durante o ministério de Jesus, ele nos mostrou a natureza missionária de Deus. Então, Lucas, capítulo 19, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, quando chegou a hora de voltar ao céu, Jesus resistiu a nos deixar sozinhos. Ele nos assegurou que Deus nos seguiria através da pessoa do Espírito Santo. E dessa forma, Ele mesmo está conosco sempre ao nosso lado até o fim. Então nós não estamos sozinhos, não estamos enfrentando as lutas da vida, os problemas da vida sozinhos, mas Deus está conosco através do Espírito Santo. E junto com a promessa de que Deus estaria conosco através do Espírito Santo, Jesus ele nos encarregou de continuar cumprindo a sua missão. E qual é essa missão que Jesus ele nos encarregou de continuar? É a missão de buscar o pecador e ensinar para ele o caminho da salvação. É lógico que não somos nós que salvamos as pessoas, porque em nós não há nenhum mérito, mas o nosso dever é ensinar as pessoas a respeito de Cristo Jesus, é falar do amor de Deus, é compartilhar com elas os ensinamentos das Sagradas Escrituras e mostrar através da Bíblia o caminho da salvação. Nós podemos testemunhar do amor de Deus de diversas formas, de diversas maneiras. Não é apenas falando, não é apenas muitas vezes ensinando as pessoas no aspecto teórico, mas é também através da nossa vida, através do nosso exemplo, buscando mostrar para as pessoas aquilo que Deus fez e aquilo que Deus ele tem feito na nossa vida. O melhor ensino que nós podemos passar para as pessoas não são as nossas palavras, mas é a nossa própria vida. Quando as pessoas olharem para nós e verem que vivemos de forma coerente à vontade de Deus, elas serão com certeza impactadas com o poder, do Espírito Santo, com o poder do nosso testemunho em relação à verdade, em relação à palavra de Deus. Agora, a missão de Deus, ela um dia estará completa. Por quê? Porque Deus ele vai colocar fim de uma vez por todas à questão do pecado. Jesus ele prometeu que viria para nos buscar. E isso é conhecido na Bíblia como a bendita esperança. Então, somente quando Jesus voltar, todo o sofrimento, todos os problemas deixarão de existir. Deus irá colocar fim de uma vez por todas com o pecado. E nós iremos viver com Jesus por toda a eternidade. Então, quando Jesus voltar, a missão de Deus vai terminar. Às vezes é muito comum a gente encontrar pessoas que dizem assim: mas Deus ele não está fazendo nada em prol do ser humano. Deus, onde ele está mediante aos sofrimentos, aos problemas da vida. Quando na verdade, quando nós ouvimos essas expressões, ouvimos as pessoas falarem sobre essa questão, nós nos perguntamos, será que essa pessoa ela tem uma compreensão correta de quem é Deus, uma compreensão correta a respeito da batalha, do grande conflito, da missão de Deus, do plano de Deus?
Satanás, ele tenta de qualquer forma colocar na cabeça das pessoas que Deus, ele é o responsável pelas tragédias desse mundo, quando na verdade Deus não é o responsável, mas ele é a solução para as tragédias desse mundo. Ele está atuando, ele está buscando salvar o ser humano, ele está em missão, a missão de colocar fim de uma vez por todas a toda dor e a todo sofrimento. Então, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que o tabernáculo de Deus, o tabernáculo da verdade, não em imagens ou símbolos, estará conosco, e Deus habitará conosco por toda a eternidade, conforme descrito no livro do Apocalipse, no capítulo 21, no verso 3. Nós seremos capazes de vê-lo face a face novamente. Você já parou para pensar que alegria será quando nós tivermos a oportunidade de ver Jesus face a face, de poder falar com Ele, de poder adorá-lo pessoalmente? Eu tenho certeza que será algo extraordinário na nossa vida. O Deus da missão finalmente realizará o seu desejo de estar com seus filhos para a eternidade. Que privilégio tremendo fazer parte dessa realidade, de poder estar com Deus para todo o sempre. Então, o que nós precisamos entender é que essa missão, ela não é nossa, ela é de Deus. Esse é o ponto que a lição ela vem trabalhando ao longo da semana. Só que nós somos convidados a nos envolver nessa missão, a participar dessa missão tão importante e tão necessária. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia ela possui uma mensagem unificada. Por quê? Porque o objetivo de Deus, a vontade de Deus, é reverter as consequências da queda, do pecado. E se a Bíblia, como um todo, trata da busca incessante de Deus pela humanidade, nós podemos ver em Gênesis 3, verso 9, que essa passagem ela pode ser considerada a pergunta, que impulsiona essa busca. Gênesis 3 apresenta a narrativa da trágica tentativa feita por Adão e Eva, em espírito de autoafirmação e determinação de serem independentes de Deus. O capítulo 3 ele também é um lembrete da realidade do pecado e das suas consequências. As consequências da escolha de Adão e Eva os levaram a se esconder de Deus. E a primeira resposta de Deus à nova condição da humanidade veio na forma de uma pergunta que foi dirigida para Adão, quando Deus ele olhou para Adão e diz assim: onde você está? Compreender o propósito dessa pergunta é essencial para entender a nota dominante de toda a Escritura. Para começar, onde você está? Não é exatamente uma pergunta teológica, e sim uma pergunta missiológica. Essa pergunta revela que, apesar da escolha errada de Adão e Eva, Deus não abandonou Adão e Eva. A rebelião humana não diminuiu em nada o desejo de Deus de se relacionar de maneira íntima com os seres humanos. Deus, ele continua amando e buscando os seus filhos errantes. Deus, ele não nos abandona. Ele sempre nos busca, ele sempre está interessado na nossa salvação. E a pergunta, onde você está? A pergunta que Deus fez, essa é a primeira pergunta que a Bíblia ela atribui a Deus. E ela está mais ligada a uma condição do que a um local. Deus ele não pretendia descobrir onde exatamente Adão e Eva estavam se escondendo dele. O Senhor ele nunca faz perguntas como meio de obter informações. Em sua onisciência, o fato de conhecer todas as coisas, ele possui conhecimento ilimitado, incluindo conhecimento daquilo que ainda não existe. Sendo onisciente, Deus ele sabia exatamente onde Adão e Eva estavam se escondendo, o que eles haviam feito e a condição em que eles se encontravam. Deus ele já sabia o que havia acontecido, mas quando ele pergunta onde você está, Deus ele está perguntando como uma forma de se aproximar do ser humano. E a ausência de Adão em seu local habitual de encontro com Deus era uma evidência clara de que alguma coisa estava errada,
Portanto, a pergunta que Deus fez a Adão, onde você está, não dizia respeito à localização geográfica do homem. Ela tinha a ver com relacionamento. Onde você está em termos relacionais, após as primeiras consequências do pecado serem reveladas nos versículos anteriores, a pergunta de Deus tinha como objetivo principal fazer Adão e Eva pensarem sobre seu relacionamento com Ele. E com isso, o Senhor pretendia fazê-los pensar sobre as consequências da desobediência. Adão e Eva, eles tiveram a oportunidade de se examinar e reconhecer a sua culpa. A pergunta de Deus, ela é equivalente à seguinte linha de investigação: por que vocês não estão em nosso encontro habitual? O que aconteceu com o nosso relacionamento para que vocês estejam tentando manter distância de mim? O que significam essas folhas de figueira com as quais vocês estão se cobrindo? A falsa promessa de Satanás a Adão e Eva foi de que pela desobediência eles se tornariam como deuses. Em outras palavras, o pecado melhoraria a vida deles. Olha só o engano, que Satanás levou Adão e Eva a cair. Por quê? Porque eles estavam no paraíso, sem pecado, sem problema, sem dificuldade, perfeitos, e o inimigo enganou Adão e Eva, dizendo que a vida deles iria melhorar. Nós sabemos como que isso acabou. Adão e Eva, eles acabaram nus em vez de se tornarem deuses. A solução para essa nova condição foi costurar folhas de figueira para esconder a nudez. No entanto, se essa solução tivesse resolvido a situação deles, não teriam tentado se esconder da presença de Deus. Em vez disso, teriam confrontado a Deus por não querer o máximo bem-estar deles. Além disso, a pergunta onde você está foi o clamor ardente de um Deus missionário, cuja pergunta angustiada revela sua consciência do abismo que havia sido criado entre ele e os seres humanos. A pergunta também foi o convite de Deus para que os seus filhos perdidos eles retornassem a um relacionamento de amor e confiança com Ele. À luz da promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, a pergunta de Deus ela contém uma promessa de esperança. Embora o pecado tenha lançado sombra sobre o plano divino para a humanidade, por causa da desobediência de Adão e Eva, o plano de Deus não foi arruinado. Em meio ao juízo, é feita então a promessa de um Redentor. Jesus viria ao mundo para morrer em prol do ser humano. Gênesis 3 não é apenas uma narrativa sobre a realidade do pecado e suas consequências. No âmago dela também existe um retrato da missão salvífica de Deus. Havia pelo menos 3 opções disponíveis para Deus quando Adão e Eva o desobedeceram voluntariamente. Primeiro, Deus ele poderia simplesmente ter abandonado Adão e Eva. Isto é, poderia tê-los deixado morrer como resultado de seu pecado e então criar novos seres humanos. Em segundo lugar, Deus ele poderia ter deixado Adão e Eva definharem para sempre, enfrentando as consequências da escolha equivocada que eles haviam feito. E a terceira opção que Deus escolheu foi a da redenção. O abismo relacional criado pela desobediência voluntária de Adão e Eva, ele seria transposto por ele por meio de um sacrifício. Embora eles pudessem sofrer as consequências de seu pecado, eles não viveriam para sempre nessa condição decaída. A redenção da humanidade, ela não foi prometida apenas em palavras, mas também foi vista em ação. O Senhor Deus, ele fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher, Eva. Essas roupas são uma expressão da justiça e da graça de Deus. Conquanto o pecado, em qualquer grau, seja ofensivo a Deus, Ele graciosamente, Ele se ofereceu para nos purificar de toda a impureza da carne e cobrir a nossa nudez com sua própria justiça. Isso é algo maravilhoso porque Jesus ele se coloca em nosso lugar. Ele é o nosso substituto. Ele escolheu pagar o preço. Ele escolheu morrer em nosso lugar para
nos redimir. E quando nós falamos a respeito da encarnação de Cristo, né? A encarnação como missão. A encarnação de Cristo, ela foi fundamental para o cumprimento da missão de Deus. Embora a vinda do Redentor prometido, ela tenha sido ilustrada a Adão e Eva por meio das roupas feitas de peles de animais sacrificados, essa promessa se materializou no Novo Testamento com o nascimento de Jesus. Por meio da encarnação, o transcendente Deus Criador, ele tornou-se imanente para se revelar de forma mais plena possível em termos humanos. Na pessoa de Jesus, Deus ele se identificou plenamente com a humanidade, com o propósito definido de revelar não apenas o seu amor, mas também o seu propósito de salvação para a humanidade. Deus não ficou distante dos seres humanos em seu esforço para nos salvar. Em vez disso, ele atravessou o abismo, assumindo a natureza humana e experimentando as dores e tentações humanas. Por meio dos diferentes aspectos do ministério de Jesus, Jesus não apenas anunciou com urgência profética o reino de Deus, mas também o personificou, dando rosto, voz e mãos à missão redentiva de Deus. Ao curar os enfermos, purificar os leprosos, dar vista aos cegos e ressuscitar os mortos, Jesus demonstrou o poder de Deus para reverter totalmente a maldição da queda. E ao fazer isso, Cristo ele reformulou o conceito do amor de Deus para que as pessoas pudessem entendê-lo, experimentá-lo e com isso serem atraídas ao Pai. A morte substitutiva de Jesus foi a maneira definitiva pela qual Deus buscou reconciliar consigo a humanidade afastada. O ministério e o sacrifício de Jesus são a missão por excelência. E a segunda vinda de Jesus será então a missão de Deus concluída. As últimas palavras de Jesus na Bíblia estão, na verdade, Apocalipse 22, verso 20, né? Certamente venho sem demora. A segunda vinda de Cristo encerrará a divina missão pós-queda e dará início à fase da sua missão na nova terra. A volta de Jesus para reivindicar a terra como seu reino é a concretização da promessa do Redentor contida lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. A fase da missão de Deus na nova terra marca a reversão completa das consequências da queda. Ele estará novamente no meio do seu povo, e o sofrimento e a morte não mais existirão, e os seres humanos terão acesso à árvore da vida. É muito bom saber que tudo vai terminar bem, porque Deus está atuando na missão de salvar os seres humanos. O que nós precisamos fazer é nos colocar nas mãos de Deus, é buscar Deus constantemente na nossa vida, nos posicionar ao lado de Cristo, confiando nas suas promessas, nos entregando diariamente a Ele e confiantes de que um dia tudo vai terminar bem. Precisamos hoje tomar uma decisão, a decisão de permanecer firmes ao lado de Cristo Jesus. Vamos nesse momento falar com o nosso Deus, orar e entregar a nossa vida ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou. E através de todo o plano da salvação, nós podemos ter esperança de que um dia estaremos ao lado do Senhor por toda a eternidade. Nesse momento, colocamos a nossa vida em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao fim desse episódio. Que Deus te abençoe e nós nos encontraremos na próxima semana. Até lá!